Nós conversamos agora com Liane Cirne, que é ativista, advogada, vereadora na cidade do Recife e professora de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, professora Liane Cirne. Prazer falar com a senhora. Boa noite, prazer igualmente. Prazer é todo nosso. Professora Liane, esse exemplo que a gente vai trazer com a senhora especificamente nas manifestações do dia 29 de maio, onde no momento que a senhora tentava dialogar com os policiais que estavam presentes nesse ato, foi surpreendida com um jato de spray de pimenta no olho e depois as cenas de violência que resultaram aí na perda da visão de 2 homens. É uma coisa inexplicável, porque naquele momento não existia nenhuma justificativa que deixasse ou fizesse com que a Polícia Militar de Pernambuco usasse daquela força contra os manifestantes e mais, contra a senhora, que já estava acostumada a dialogar e ter o trato com a polícia, entre outras coisas, por conta que é advogada, é ativista. Mas enfim, professora, o que explicar essa violência sem controle das polícias em todo o Brasil? Nós temos que analisar se a violência que aconteceu no dia 29 de maio foi uma violência excepcional ou se é uma violência corriqueira em manifestações. Infelizmente, nós vemos que existe um histórico de repressão de manifestações bastante preocupante. Tanto assim que o nosso mandato, que não participou da manifestação do dia 29, em razão de uma determinação local do nosso partido e de uma recomendação do Ministério Público em razão do lockdown, manteve um plantão jurídico, justamente para eventuais abusos da polícia. Mas realmente no dia 29 o que nós vimos foi uma repressão mais severa do que costuma haver. De qualquer forma, a gente precisa entender que esse tipo de repressão não é excepcional. Inclusive tivemos essa semana uma decisão do STF determinando o dever do Estado de indenizar uma vítima que teve o seu olho ferido por um tiro de bala de borracha. E esse comportamento violento da polícia não pode ser compreendido como um descontrole dos policiais tidos como pessoas individuais. A gente tem que entender qual é o papel da instituição polícia na repressão às manifestações democráticas, porque isso se manteve até mesmo nos governos democráticos do PT, porque a gente não conseguiu fazer esse enfrentamento, e o que é necessário para que a gente possa enfrentar essa cultura que é uma cultura de repressão às manifestações democráticas. A gente pode observar a diferença de comportamento da instituição policial nas manifestações de direita, nas manifestações de apoio e simpatia ao fascismo e as manifestações que pedem por mais direitos. E, ao mesmo tempo, contrastar isso com o fato de que os próprios policiais são profissionais que têm seus direitos profundamente precarizados. São profissionais que precisam de direitos humanos, são majoritariamente pretos, majoritariamente periféricos, mas que, mesmo assim, atuam em uma instituição marcada fortemente pelo racismo institucional. Vereadora, a senhora falou de algumas coisas bem importantes nessa primeira explanação. A senhora relembrou a situação do Alex Silveira, o fotógrafo que teve, depois de mais de 20 anos, reconhecido o direito à indenização pelo Estado de São Paulo. Tem o Sérgio Silva, que é meu parceiro de trabalho, que também ficou cego de um dos olhos após ser atingido por bala de borracha em 2013. E vemos, mais recentemente, a situação dos professores lá no Paraná, sendo também violentamente reprimidos, e também, recentemente, o movimento Passe Livre, com episódios, inclusive, de prisões arbitrárias.
Minha pergunta para a senhora vai com relação à cadeia de comando, porque vemos, portanto, um modus operandi permeado por esse racismo institucional, mas mais do que isso, um descumprimento de procedimentos. Porque a bala de borracha, por exemplo, existe um regramento da polícia para que você utilize esse tipo de armamento, que eles dizem não letal, mas é menos letal, né? Porque pode matar, dependendo dessa distância. E vimos em todos esses episódios este exagero da força. Como mensurar e calibrar e, sobretudo, punir esse tipo de situação? São dos policiais que praticaram os ilícitos de modo direto não deve ser a nossa prioridade. A prioridade deve ser descobrir, como foi a nossa pressão aqui em Pernambuco, quem deu a ordem. Eu acho que essa pergunta também não é suficiente. A gente deve descobrir quem deu a ordem, ou seja, de quem foi o comando, mas também qual foi a ordem, ou seja, qual foi o plano de ação. É ingênuo acreditar que os policiais agem ao arrepio de um comando. Não existe isso, sobretudo nas polícias militares que são altamente hierarquizadas. Então, existe uma cadeia de comando e existe uma inteligência, ou seja, existe um planejamento da ação. Se as ações são violentas, é porque houve uma determinação do secretário de segurança para que ações sejam violentas, reprimam violentamente os manifestantes. E esse tipo de situação nós não podemos mais deixar passar. Então, aqui em Pernambuco, nós perguntamos e cobramos quem deu a ordem. E com isso caiu o secretário de Defesa Social, caiu o comandante da Polícia Militar, mas ainda não houve a resposta direta a especulações de que entre o comandante da Polícia Militar e o secretário de Defesa Social caiu quem deu a ordem. Mas isso é uma situação que nós não vemos sempre, essa cobrança para cair quem deu a ordem. Esses casos de abuso têm que culminar na exoneração do comando da ação, inclusive do secretário de Defesa, do secretário de Segurança. É necessário. Então, o que nós vemos normalmente são ações desarticuladas, ações políticas da esquerda, desarticuladas, que não miram justamente no comando da ação. Isso é um erro. Só buscar a punição dos policiais e achar que os policiais agiram com excesso, não estou exonerando os policiais da responsabilidade. É claro que eles têm responsabilidade. Naturalmente, os policiais que cometem ilícitos têm responsabilidade, mas a responsabilidade maior é de quem determina aquela inteligência, aquele plano de ação que culmina com muitos feridos, com muita violência, porque a polícia sabe atuar sem causar nenhum tipo de dano. Nós vemos aqui no nosso carnaval, no Galo da Madrugada, nós temos mais de 1 milhão de pessoas em uma única avenida. A Avenida Guararapes fica tomada por mais de 1 milhão de pessoas. A Polícia Militar atua, consegue conter todos os tipos de pequenos tumultos que podem ganhar uma dimensão maior, tendo em vista a multidão presente no carnaval, e não ocorre nenhum tipo de violência como essa que nós vemos em manifestações. Ou seja, há um comando, há uma ordem. Então nós temos que perguntar quem deu a ordem e principalmente qual foi a ordem. A ordem é para agredir, a ordem é para vandalizar. E por que ainda não conseguimos enfrentar isso? Professora Liane, no vídeo que viralizou nas redes sociais, a senhora tentando dialogar com os policiais, a senhora se identificou como advogada, a senhora falou que era da OAB, que era professora, vereadora da cidade do Recife. Em algum momento, esses policiais ouviram a senhora ou simplesmente já
tacaram o spray de pimenta no seu olho, na sua direção? Eles me ouviram, sim. Eu me identifiquei como vereadora. Eu disse a eles que não havia nenhum motivo para eles perseguirem os manifestantes, que já estavam dispersos. Eles não me responderam. Eles não me responderam. Mas eles ouviram tudo o que eu falei a eles. Eu disse que o procedimento era ilegal, que não havia fundamento para eles dispararem contra os manifestantes. Enfim, eu tentei dialogar. Um dos policiais que veio a me atacar em seguida era o que estava mais irascível. Ele estava disparando diretamente contra os manifestantes. Felizmente, naquele momento, ele não conseguiu atingir ninguém, porque quando eu parei em frente às viaturas, foi exatamente o tempo das pessoas conseguirem se proteger. Então, quando os policiais desceram das viaturas, eu parei em frente às viaturas, os policiais desceram das viaturas e aí começaram a disparar contra os manifestantes e um deles disparava um tiro atrás do outro, mas aí os manifestantes já tinham conseguido fugir, se proteger e felizmente naquele momento eles não foram atingidos. Meia hora depois, no mesmo lugar, o Jonas foi atingido com um tiro de bala de borracha no olho. Esse policial que estava disparando mais do que os outros, eu pedi para que ele se identificasse. Eu disse, eu sou vereadora da cidade do Recife, o seu procedimento está ilegal, o senhor não pode disparar contra as pessoas. Eu quero que o senhor se identifique, porque eu vou abrir um procedimento disciplinar contra o senhor. E aí, um outro policial o puxou pelo ombro, eles voltaram para dentro da viatura para continuar perseguindo, porque eles não falavam comigo, mas eles conversavam entre si. Eu já tinha tentado dialogar com o motorista da viatura, nenhum deles me respondia. E no momento em que ele voltou para a viatura que eles iriam continuar a perseguição, eu fui pedir para eles para que eles não fossem atrás dos manifestantes, porque eles não representavam nenhum risco à integridade física dos policiais. E aí foi o momento que ele disparou o spray de pimenta contra mim, muito próximo dos meus olhos. Ontem eu participei de uma live com o Observatório Brasileiro de Direitos Humanos e o Dr. Marcelo expôs a tese dele de que tanto no meu caso como no caso do Jonas e do Daniel houve uma tentativa de homicídio doloso eventual, houve um dolo eventual, uma intenção de matar, porque claro, né, o tiro de bala de borracha é bastante evidente que se você dispara contra o olho da pessoa, o risco de homicídio é muito elevado. Mas também no caso de spray de pimenta, a gente não consegue respirar, sobretudo na distância que ele disparou contra mim, foi um palmo apenas. Ele disparou um jato muito longe, muito longo. Se vocês verem os vídeos, vocês vão ver, inclusive, que o meu cabelo voa. Sim. A força do jato é tão grande que o meu cabelo é arremetido para trás e um jato longo, apenas um palmo de distância do meu rosto. Então, eu não consegui respirar, eu fiquei sem conseguir respirar. E sem enxergar também, imagino, né, vereadora? Não, é impossível. Nem eu, nem meu motorista, nem a chefe de gabinete, que também foram atingidos, embora eles estivessem atrás de mim. E mesmo assim, eles não conseguiram enxergar. A gente entrou no carro para ir para a UPA, para buscar socorro, e em seguida, meu motorista começou a dizer que não conseguia. O motorista, né, do nosso gabinete começou a dizer que não conseguia enxergar mais nada. Foi quando eu não conseguia enxergar nada, né, desde o momento que disparou o spray de pimenta em mim, eu não enxergava mais nada. Então, eu fui socorrida, fui levada para dentro do carro, eu não sabia que Thaís e Arthur tinham sido atingidos também pelo spray de pimenta, porque eu não conseguia enxergar. E, vereadora, ainda sobre a questão, porque infelizmente o nosso tempo está quase se esgotando, e eu queria muito fazer uma
pergunta aqui para a senhora, né, uma pensata sobre diálogo, né? Cosmo falou um pouco de diálogo, a senhora também houve essa tentativa de diálogo. O campo progressista, de uma forma geral, nos últimos anos, teve certa dificuldade de se apropriar do debate da segurança pública, deixando, inclusive, muito ao cargo da extrema-direita, vide Bolsonaro, por exemplo, que tratam a segurança pública no viés punitivista, no viés da violência. Enfim, com tudo isso, vemos setores da Polícia Militar bastante aparelhados, inclusive, com o bolsonarismo. Por outro lado, uma resistência, que são os policiais antifascistas. Eu gostaria de saber como que a senhora vê esse tipo de iniciativa dentro das polícias e se esse seria um possível caminho de diálogo. Essa pergunta é crucial. Eu entendo que a esquerda tem uma tarefa de casa não feita. Nós temos que disputar corações e mentes. E nós abdicamos dessa tarefa. Nós abdicamos de discursar para os policiais. Nós tratamos o tema de uma maneira um pouco revanchista, porque afinal de contas não é fácil levar spray de pimenta no rosto, não é fácil ser reprimido, não é fácil ser vítima do racismo institucional dentro da polícia, mas a gente tem que avançar. A gente tem que entender que os policiais são uma categoria profissional, ou constituem uma categoria profissional que tem seus direitos humanos profundamente violados. Há uma retórica muito prejudicial para todo mundo, que é de colocar a polícia e os direitos humanos em lados opostos. Isso. No entanto, policiais precisam de direitos humanos. Policiais têm índice de suicídio elevado, índice de depressão elevado, seus direitos trabalhistas frequentemente violados. Os próprios policiais, nas suas greves, pedem para que os seus uniformes tenham identificação. Por dois motivos. Uma, por uma questão de higiene. E outra, porque quando eles saem para as operações sem identificação, isso é determinação superior. E eles já sabem que, nesse caso, é porque eles vão cometer violências. Então, nós temos que parar de reforçar essa lógica errônea de que polícia e direitos humanos estão em lados adversos. Policiais precisam de direitos humanos. Policiais são majoritariamente pretos periféricos. E nós temos que começar a discursar para policiais, para além de pensar a instituição da polícia. São coisas diferentes. Uma coisa é pensar o conceito de segurança pública. E outra coisa diferente é discursar para os policiais. Disputar corações e mentes. O que eu tenho dito desde o dia 30 de maio, que comecei a dar entrevistas. Porque sou professora de Direito há 25 anos. Passaram por mim centenas e centenas de policiais, meus alunos, meus amigos. Então, se nós abdicamos de discursar, conversar com os policiais, eles ficarão órfãos de um discurso político. E se eles ficarem órfãos desse discurso político, eles serão acolhidos pelo colo do bolsonarismo. E isso é um erro, que eu considero, inclusive, quase uma irresponsabilidade nossa. Nós temos dever de conversar com essa categoria. Nós temos dever de reconhecer que eles têm direitos humanos violados também, que também precisam de direitos humanos. Isso não é a primeira abordagem. E aí a gente também tem que olhar para a questão da formação. Mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu recomendo todo mundo assistir, que é um curso de formação de direitos humanos para policial. É uma grande ironia, porque você falar com um grupo profissional que tem um cotidiano tão duro quanto os policiais,
e chegar com teoria para eles, falando de direitos humanos, você não vai ser ouvido, não vai ser respeitado. A abordagem tem que ser diferente. E mais, a formação dos policiais, estou defendendo, a formação tem que começar nos cursos preparatórios para concurso, antes, porque hoje os cursos preparatórios para concurso, para a polícia, são verdadeiros antros fascistas. Eles usam vídeos de violência como vídeos motivacionais para os candidatos quererem ser aprovados na polícia. Então, quando o policial é aprovado, que ele entra na academia de polícia, que ele vai lá na academia de polícia fazer uma disciplina de direitos humanos, ele já está com a cabeça feita, porque desde antes, quando ele estava estudando para o concurso, ele já foi estimulado a ter uma visão pejorativa dos direitos humanos, racista, estereotipada em relação àquela figura, né, que, de acordo com a rotulagem, vai ser a figura do criminoso, do potencial criminoso. Então, a gente tem que enfrentar isso desde cedo. Eu estou defendendo que os cursos preparatórios para concurso de policial sejam gratuitos e oferecidos pelo Estado, para que a gente possa ter controle dos conteúdos que são passados, oferecidos, né, nesses cursos. Essa é uma área que simplesmente ninguém está olhando, mas, né, como eu tenho a oportunidade de conversar muito com os meus alunos, eles me fazem esses alertas que às vezes nos passam despercebidos. Com certeza. E é fundamental, já que você está na academia, né, seguir também com essa militância, essa resistência. E com isso, quero agradecer demais a participação da vereadora Liana Cirne Lins, ativista, advogada, vereadora do Recife e professora de Direito da Universidade Federal do Pernambuco. Muito obrigada, vereadora, e até uma próxima oportunidade. Agradeço, obrigada. Abraço. Um abraço.